Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar ângulos, o que é um ângulo, como medir um ângulo, comparar um ângulo com o outro, né? Verificar se são congruentes, se são consecutivos, se são adjacentes, se são complementares, suplementares, opostos pelo vértice, né? Como construir e classificar ângulos e entender a diferença do que é uma bissetriz e o que é uma mediatriz. Então, imagine que esta tela é um plano e que sobre este plano são traçadas duas semirretas que possuem o mesmo ponto de origem. Então, essa região delimitada por essas duas semirretas, toda essa região aqui dentro, ela é denominada de ângulo. Só que para representar um ângulo, nós não desenhamos ou achuramos toda essa área aqui. Basta fazer só uma representação, né? Ou em apenas um trecho, desenhar um pequeno arco aqui para indicar essa região, para representar essa região. Então, denomina-se ângulo a figura geométrica construída por duas semirretas de mesma origem contidas em um mesmo plano. Os elementos de um ângulo são o ponto, esse ponto O, que é o vértice do ângulo, os lados do ângulo, que são justamente aqui as semirretas OA e OB, ou podia ser dois segmentos de retas também. Para indicar o ângulo, você pode representar dessa forma, o ângulo AOB, que é para indicar que é o ângulo formado pelas semirretas OA e OB, ou simplesmente colocar o O e o acento circunflexo em cima, para indicar que é o ângulo representado aqui no vértice O. Imagine que você tem agora essa semirreta e essa outra semirreta exatamente em cima dela. Então, duas semirretas dessa forma não possuem, digamos assim, uma abertura. Então, nós dizemos que é o ângulo nulo, o ângulo de medida igual a zero. Agora, imagine que tem essa semirreta aqui, nesse sentido, e uma semirreta aqui na mesma direção da semirreta OA, mas para o outro, com o sentido oposto. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, formado pela semirreta OA e OB, é chamado de ângulo raso ou um ângulo de meia volta, cuja medida é 180 graus. Então, se meia volta tem 180, uma volta completa, né, teríamos então 360 graus, uma volta completa. Então, conseguimos observar os ângulos, por exemplo, em um tripé, né, que é o equipamento usado, por exemplo, para apoiar uma câmera. Então, observe aqui essa abertura aqui. Na realidade, é uma representação do modelo matemático. Então, nos modelos A matemático tem duas considerações a ser feita com relação ao ângulo, que tem esse na região interna, que é a região interna, chamamos de ângulo interno, e essa parte externa, que é a região externa. Essa interna é chamada de região convexa, então denomina-se então ângulo convexo, e a parte da região não convexa é o ângulo não convexo, ou simplesmente ângulo interno e ângulo externo. Perceba que a parte externa com a parte interna formam justamente o ângulo de uma volta, que é o de 360 graus. A medida de um ângulo, né? Um ângulo ele é medido em graus e um instrumento muito simples utilizado é o transferidor, que utiliza o grau como unidade de medida. Como utilizar o transferidor? Você coloca o centro do transferidor em cima do vértice do ângulo que você quer medir, usa um dos lados do ângulo para se basear e observa até onde vai a outra semirreta. Então, veja, uma semirreta foi posta aqui em cima do zero e observado até onde vai a outra semirreta. Então, veja que aqui ela passa no ângulo de 30, então essa região, essa área mede 30 graus, certo? Essa região aqui é simplesmente esse ângulo. Então, veja que o transferidor tem os ângulos em dois sentidos, né? É para você utilizar nos dois sentidos. Se você está medindo o ângulo considerando o sentido
Anti-horários, você está medindo o ângulo considerando o sentido horário. Os ângulos também podem ser medidos de acordo com os seus submúltiplos e existem instrumentos que têm essa precisão um pouco maior. Então, no caso, os submúltiplos são os minutos e os segundos. Vamos dizer que você tenha um ângulo de 20,5 ou 0,5. Esse 0,5 é um ângulo menor que 1 grau. Então, esses ângulos menores que 1 grau podem ser utilizados, né, representados através dos seus submúltiplos. Lembrando que 1 grau tem 60 minutos, então representamos assim: 1 grau tem 60 minutos, mas o símbolo que nós usamos é esse aqui, e que 1 minuto tem 60 segundos, e este é o símbolo. Então, se 1 grau tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, temos que 1 grau tem 3.600 segundos. Então, um ângulo, a sua medida pode estar expressa apenas em graus ou então na sua forma mista, apresentando graus, segundos e minutos nessa ordem e utilizando esses símbolos. Observe, por exemplo, a lente de uma câmera fotográfica. Por exemplo, uma câmera com lente de 35 milímetros tem um ângulo de visão de equivalente a 66 graus. Então, observe aqui essa câmera com lente de 600 milímetros. Observe o ângulo mínimo e o máximo que ela consegue. Então, veja o máximo dela aqui, ó. O ângulo de visão de foco dessa câmera é de 180 graus. E observe que conforme a distância, tem-se aqui o máximo grau. Observem aqui, ó. Observe a figura e complete o que se pede. Aqui na letra A, ele pede a medida do ângulo DAC. Então, veja, DAC. É esse ângulo aqui. E ele mede 30 graus. Então, aqui você vem e anota 30 graus. Aqui a medida do ângulo BAC. O ângulo BAC é esse aqui, observa, é BAC. É o ângulo que está entre as semirretas AB e AC, que também mede 30 graus. O ângulo CAE, CAE, é esse ângulo aqui, ó, CAE. Veja que se esse trecho mede 50 e esse mede 30, então os dois juntos medem 50 graus. Então, a medida desse ângulo aqui é 50 graus. E a medida do ângulo BAD. BAD já é este ângulo aqui, ó. BAD, esse ângulo. Então, se esse trecho mede 30 e esse mede 30, os dois juntos medem 60. Então, a medida de BAD é 60 graus. Vamos a ver alguns conceitos agora que relacionam ou comparam dois ou mais ângulos. Por exemplo, quando é que ângulos são congruentes? Quando os mesmos apresentam as mesmas medidas, independente em que direção eles estão sendo representados. Então, observe aqui o ângulo ABC e o ângulo DEC, certo? O ângulo no vértice B e o ângulo no vértice E. Os dois medem 30 graus, então dizemos que esses dois ângulos são congruentes. E o símbolo para congruência é esse daqui, certo? 3 barrinhas um em cima do outro. Então, ângulos congruentes são ângulos que apresentam as mesmas medidas. Ângulos consecutivos, né? Dois ângulos são consecutivos se somente se possuírem um lado em comum. Então, observe, por exemplo, esse ângulo aqui, que é o ângulo AOB, e esse ângulo aqui, que é o ângulo BOC. Eles são
consecutivos, pois compartilham um lado. O lado, no caso, que eles estão compartilhando é o lado OB. Aqui temos esse ângulo, que é o BOC, e esse outro aqui, que é o AOC. Observe que os dois são consecutivos também, porque estão compartilhando o lado OC, certo? Aí esse é BOC e o outro é AOC. E nessa terceira representação, temos esse ângulo aqui, que é o ângulo AOC, e esse outro ângulo aqui, que é o ângulo AOB. Também compartilham um lado, que é o lado OA, então eles são consecutivos. E para ser ângulos adjacentes, aqui, esse aqui, dois ângulos consecutivos que não têm ponto interno em comum são chamados adjacentes. Portanto, esse ângulo aqui, o ângulo AOB, que é esse daqui, e o ângulo BOC, que é esse daqui, são adjacentes. Eles compartilham esse lado aqui. Então, observe essas três configurações que a gente viu antes. Quais dessas três são consecutivas e quais são adjacentes e quais não é? As três são consecutivas, mas para ser adjacente ela tem que ser consecutiva e não apresentar nenhum ponto interno em comum. Então, olha, esses dois só compartilham o lado. Não possuem nenhum ponto interno em comum. Então, esses aqui são, sim, adjacentes. Agora, esses dois compartilham toda essa região aqui em comum, toda essa região. Então, a partir do momento que apresentam um ponto interno em comum, elas não são adjacentes, são apenas consecutivos. E esse daqui também, esses dois também compartilham esse trecho aqui em comum. Então, não são adjacentes. Então, para ser adjacente, tem que ser consecutivo e, ao mesmo tempo, não pode apresentar nenhum ponto interno em comum. Só podem simplesmente compartilhar um lado interno em comum. Completa as sentenças a seguir, indicando se os ângulos são congruentes, consecutivos ou adjacentes. Temos aqui, inicialmente, os ângulos AOB e BOC. AOB é esse daqui. BOC é esse outro aqui. Então, perceba, eles compartilham o lado OB, né? Compartilham esse lado OB, mas não compartilham nada mais além que o lado OB. Então, eles são adjacentes. Os ângulos AOB, que é esse aqui, AOB e COA. COA. COA já vem daqui até aqui. COA. Eles são consecutivos, né? Mas não são adjacentes, porque eles estão compartilhando esse trecho aqui, né? Essa área em comum. Então, eles são apenas consecutivos. Os ângulos DOC, deixa eu apagar rapidinho. DOC, que é esse aqui, ó, DOC é esse. E BOD, que é esse todo aqui. Então, novamente, eles são consecutivos, que compartilham o lado OD, mas eles não são adjacentes, que eles compartilham esse trecho aqui. Então, eles são consecutivos. Na D, nós temos os ângulos COB, que é este daqui, ó, COB, que é esse. E o ângulo COD, COD, é esse daqui. Então, veja, eles compartilham um lado, que é o lado OC, mas não compartilham nada mais do que isso, então eles são adjacentes. E, por último, temos aqui os ângulos AOB, que é esse, e o ângulo COD, que é esse. Eles não compartilham nenhum lado comum, não tem nenhum ponto em comum, ponto interno em comum.
A única coisa que eles têm em comum são as medidas. Então, se tem medidas iguais, então são ângulos congruentes. Vamos ver agora a diferença entre bissetriz e mediatriz. A bissetriz, ele é um segmento de reta, uma semirreta que divide um determinado ângulo ao meio. Então, observe aqui, tem esse ângulo, saindo do mesmo vértice é traçado a bissetriz, né, que divide esse triângulo em dois ângulos iguais. E existem algumas propriedades específicas da bissetriz, como por exemplo, se você considerar uma bissetriz e pegar qualquer ponto em cima dessa bissetriz, depois traçar a menor distância dela para os dois lados do ângulo, né? O ângulo é formado aqui por OA e OB, essas duas semirretas. Então, qualquer ponto que você pegar na bissetriz, traçar a distância dela até chegar nesse lado e até chegar desse lado, essas duas distâncias aqui são iguais, são a mesma distância. Então, dizemos que qualquer ponto P pertencente à bissetriz de um ângulo é equidistante aos dois lados desse ângulo. E a terceira característica é por considerar, por exemplo, um triângulo. O triângulo, ele é um polígono, então por um polígono nós podemos, é um polígono convexo, né? Por fora do triângulo pode-se traçar uma circunferência que passe por esses três vértices e por dentro do triângulo se traçar uma circunferência que toque os três lados do triângulo apenas uma vez. Então, veja, ela toca aqui, aqui e aqui. Tangencia os três lados do triângulo, essa circunferência. Se você passar as três bissetrizes, por que três bissetrizes? O triângulo tem três ângulos. Trace a bissetriz de cada um desses ângulos, ou seja, dividindo esses ângulos ao meio. A interseção das três bissetrizes formam esse ponto aqui. E esse ponto é justamente o centro dessa circunferência inscrita. Então, o centro da circunferência inscrita ao triângulo é chamada de incentro. Ele é o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos de um triângulo. Então, a bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice desse ângulo, né? A gente traça a bissetriz saindo desse mesmo vértice e ela divide o ângulo aqui em dois ângulos que são adjacentes e que são congruentes, ou seja, mesma medida. Já a mediatriz, ela é um conceito diferente da bissetriz. Enquanto que a bissetriz divide um ângulo ao meio, a mediatriz ela divide um segmento de reta ao meio, além de ser traçada formando 90 graus com esse segmento. Então, observe aqui, ó, temos o segmento de reta AB, considera-se o ponto médio, que é o ponto que está bem no meio de AB, né? Divide esse segmento ao meio. Então, é traçada assim uma reta passando por esse ponto médio e formando 90 graus com AB, ou seja, perpendicular a B. Então, a mediatriz de um segmento é a reta que passa pelo seu ponto médio, formando um ângulo reto com ele. Então, todo segmento de reta possui uma única mediatriz. Então, essa é a diferença da bissetriz para a mediatriz. Continuando aqui a analisar os ângulos, né? Os ângulos são classificados de acordo com as suas medidas. Por exemplo, um ângulo que seja maior do que 0 graus e menor que 90, ele é chamado de ângulo agudo. Um ângulo que seja exatamente igual a 90 é chamado de ângulo reto. Um ângulo que seja maior que 90, mas que seja menor do que 180 é chamado de ângulo obtuso. E um ângulo que seja exatamente igual a 180, ele é chamado de ângulo raso, ou ângulo de meia volta. Enquanto que o ângulo de um ciclo completo, o ângulo de uma volta completa é o ângulo de 360 graus. Em cada caso, indique se o ângulo de visão da lente é raso, reto, agudo ou obtuso. Observe aqui, o ângulo indicado nessa lente aqui
é o de 70 graus, né? Então temos aqui a lente de 74 milímetros, o ângulo dela, o ângulo de visão dessa lente é de 34 graus, então ele é um ângulo menor que 90 graus, então é chamado de ângulo agudo. Esse aqui temos a lente de 20 milímetros, o ângulo de visão dela é 114 graus, então 114 é maior que 90, mas é menor que 180, então chamamos esse ângulo de ângulo obtuso. A título de curiosidade, gente, qual é o ângulo da sua visão, né? Assim como lentes de câmeras fotográficas, a visão humana também tem seu ângulo de visão, assim como os bichos têm ângulos de visão diferentes do nosso. Por exemplo, o nosso ângulo máximo de visão é 180 graus. Já a abelha consegue um ângulo de visão maior, que é 280, o gato consegue até 200 graus, o cachorro 290 e a águia consegue até 340 graus, o ângulo máximo de visão dela. Quando é que dois ângulos são chamados de ângulos complementares? Quando a soma dos dois, né, a soma das medidas desses dois ângulos é igual a 90 graus. Então, observe 60 graus e 30 graus. A soma dos dois é igual a 90. Então, dizemos que 30 é complemento de 60 ou que 60 é o complemento do 30. Então, dado um ângulo qualquer, por exemplo, 20, mentalmente você faz. Qual é o complemento de 20? Você faz 90 menos 20, dá 70. Né? A soma dos dois dá 90. Um é suplemento do outro. Se você tiver, por exemplo, 25, você vai fazer como para achar o complemento dele? Mentalmente você fará 90 menos 25 para encontrar o complemento de 25, ou seja, 65. Então, observe que, dado um ângulo qualquer, por exemplo, x, para encontrar o complemento do x, você terá que fazer 90 menos x. Geometricamente, é como se a gente tivesse aqui, ó, considere três segmentos, né? Três semirretas saindo aqui desse ponto. Temos que esse ângulo aqui é de 90. Temos que mais que daqui para cá é alfa, vamos dizer que daqui para cá seja beta. Observe que a soma do alfa mais o beta dá 90 graus. Então, um é complemento do outro. Você pode observar o ângulo de 90 ou com o transferidor ou com o esquadro. Já ângulos suplementares, né? Dois ângulos são ditos suplementares se a soma das medidas desses dois ângulos for igual a 180 graus. Então, observe 60 e 120. Um é suplemento do outro, porque 60 mais 120 dá igual a 180. Então, dado um ângulo qualquer, por exemplo, 30, como achar o suplemento de 30? Você vai fazer mentalmente, dá para fazer, né? 180 menos 30 dá 150. Então, 150 é o suplemento de 30. Se dá, por exemplo, 80, faz 180 menos 80, o suplemento então é 100. Então, dois ângulos quaisquer, cuja soma dos dois dá igual a 180, então os dois são chamados de ângulos suplementares. Então, perceba que, dado um ângulo qualquer, vamos dizer que seja x, o suplemento de x é calculado fazendo 180 menos x. Geometricamente, observe, ó, temos aqui no total um ângulo raso, né? A medida aqui, meia volta. Então, se aqui for alfa, aqui é beta, e observe que a soma de alfa mais beta dá igual a 180. Então, se aqui, por exemplo, é x, o suplemento de x seria calculado fazendo 180 menos x. E quando temos aqui que o segmento perpendicular, então, se desse lado é 90, do outro lado é 90. O suplemento de 90 é o próprio 90, porque 90 mais 90 dá igual a 180. Então, assinale V para verdadeiro, F para as falsas. A 2 ainda diz: corrija as sentenças falsas da atividade anterior. Então, vamos lá, aqui diz:
A soma de dois ângulos complementares é 180 graus. Falso. Quando é complementar, a soma dos dois é 90 graus e não 180. A B diz, a soma das medidas de dois ângulos suplementares é 180. Sim, verdadeiro. Dois ângulos são suplementares, quando a soma dos dois dá 180. Retas perpendiculares formam ângulos retos. Sim, acabamos de ver nessa configuração aqui que duas retas perpendiculares só formam ângulos de 90. Então, sim, verdadeiro essa aqui. A D diz, o suplemento de um ângulo de 100 graus é 10 graus. Essa é falsa. Porque o suplemento de um ângulo é 180 menos ele. Por quê? Porque a soma dos dois tem que dar 180. Então, não é 10. É 80 graus. O suplemento de 100 é 80, porque 100 mais 80 dá igual a 180. E a letra E diz, o complemento de um ângulo 10 é 80. Sim, verdadeiro. Dois ângulos são complementares se a soma dos dois dá 90. E 10 mais 80 dá 90. Então, 10 é complemento de 80 ou 80 é complemento de 10. E a 3 diz, transforma em uma expressão algébrica cada sentença a seguir. Então, temos aqui a soma do complemento de um ângulo com 15. Não sabemos quem é esse ângulo, então vamos chamar de x. Se o ângulo é x, o complemento dele é 90 menos x. A questão que é a soma desse complemento com 15. Então, você vai escrever, posso escrever 90 menos x mais 15. A diferença entre o ângulo e seu suplemento. Também não diz qual é o ângulo, então se esse ângulo for x, o suplemento dele é 180 menos x. A questão diz que a diferença entre esses dois é igual a 22 graus. Então, x, que é o ângulo, menos seu suplemento, que é 180 menos x, é igual a 22 graus. E, por último, temos a soma da metade do complemento com a quinta parte do suplemento. A metade do complemento, vamos ver, o complemento é 90 menos x. Então, a metade é tudo isso aqui dividido por 2. Já que é uma soma, então, mais a quinta parte do suplemento. O suplemento é 180 menos x. Se é a quinta parte, é tudo isso dividido por 5. Quando é que ângulos são opostos pelo vértice e qual a característica de ângulos opostos pelo vértice? Dois ângulos são opostos pelo vértice, que é o PV, quando os lados de um são as semirretas opostas dos lados do outro. Traduzindo, imagine que você tem duas retas, as duas se intersectam, né, passando aqui, uma pela outra passa nesse ponto. Observe que ao fazer isso, essas duas retas formam 4 ângulos, esses dois e esses dois, e observem a posição dos dois, ó. Esse aqui é formado por essa reta e por essa reta nessas duas partes. Então, observe que os dois têm a mesma medida e estão em lados opostos do vértice. Então, se esse aqui mede alfa, esse que é oposto pelo vértice a esse mede alfa também. Então, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Da mesma forma, esse aqui e esse aqui, ó. Então, se esse mede beta, esse mede beta. São ângulos opostos pelo vértice. São formados pelas mesmas retas e estão em lados opostos. Outra característica é que esse alfa e esse beta, se você observar em qualquer sentido, ou aqui, ou aqui, aqui ou aqui, os dois sempre formam um ângulo raso, meia volta. Então, alfa mais beta é igual a 180 e, portanto, são suplementares. Então, assim sendo, né, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, né? Relembrando o símbolo de congruência é esse daqui. Então, temos, por exemplo, que AOB é congruente com COP. Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço e até a próxima aula.